galera, se você pode, já passa a seguir esse perfil do seu amigo Wellington. Hoje nós estaremos falando sobre música, e esse perfil ele fala sobre música, só sobre música, sobre diversificados assuntos na área da música. E para ser mais específico, hoje nós estaremos falando sobre a postura correta de como se deve segurar o violão, tá certo? Então, se você pode, deixe seu like, curta, compartilha. E logo após a vinheta nós estamos iniciando. Pois bem, vamos lá. Nós iremos falar primeiro sobre as formas erradas que as pessoas seguram o instrumento. As formas erradas e as pessoas acabam posicionando o violão. Primeiro, para você conseguir segurar o violão ou qualquer outro instrumento, exige uma postura correta, primeiramente do corpo. Se o seu corpo ele não estiver de acordo com a postura correta, você não consegue segurar o violão de forma correta, da forma que é para você segurar. Então, a primeira coisa que tem que ser feito é ser observado a postura do corpo. Enquanto eu vou falando, eu vou colocando para vocês algumas imagens de postura. Como é a postura certa? São diversificadas posturas. Agora, eu vou tentar colocar para vocês. Eu vou estar listando algumas posturas para vocês. E essas posturas são as posturas que não são corretas. Elas não são as posturas corretas. Logo após, na sequência, eu estarei mostrando para vocês as posturas corretas. As posturas as quais vocês devem fazer. Mas primeiro, vocês estão vendo aí na tela. Olha como desse rapaz aí. Ele está posicionando o seu corpo de forma curvada para frente. E não é assim, cabeça baixa. Não é desse jeito também. A postura correta, a qual ele deveria ficar, seria a postura com a coluna ereta, sempre olhando para frente. Posição, sempre a posição do corpo reta, correta. Ou seja, a forma correta seria a posição do corpo reta, que no caso isso é definido como a postura ereta. Essa seria a forma correta de ele posicionar o seu corpo. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, essa agora é a postura correta a qual ele deve ficar. Agora deixa eu colocar o violão. Colocando o violão vai ficar dessa forma, desse jeito. Observe. Essa é a postura correta a qual ele deve ficar. Se quando você vai tocar o violão, acontece do seu corpo sentir algumas dores, acontece
de você sentir algum desconforto, no momento que você sentir algum desconforto, então reveja essa situação, porque não é desconfortável. O seu corpo, ele precisa estar de maneira confortável, certo? Trabalhe sempre com esse raciocínio. O seu corpo precisa estar de maneira confortável. Os seus braços, os seus olhos, a sua mente, os seus braços, os seus dedos, a sua mão, principalmente a sua mão. Senão não terá uma grande desenvoltura para ter a posição correta. E o segundo ponto, em que isso afeta? Quando você começa a fazer isso, você vai ver que vai começar a melhorar em alguns aspectos. E o primeiro aspecto que vai começar a melhorar vai ser quando você usar a sua mão ali para fazer os solos, para fazer acordes, vai melhorar as articulações. Então tudo isso é para melhorar as articulações das notas, dos acordes e assim sucessivamente. Então eu listei para vocês aí, coloquei sobre as posturas corretas. Aí essas são as posturas corretas. Se você olhar, ele sempre vai estar olhando para frente. Claro, agora você não vai conseguir aprendendo acordes, aprendendo notas. Agora, nesse momento, você não vai conseguir olhar para frente. Então, olhe para o cabo do violão, olhe para quando você estiver fazendo os acordes, tá certo? Mas quando você estiver tocando, já quando você estiver fazendo as notas mesmo, tudo certo, executando um solo, é necessário você se posicionar, você usar a postura correta para você estar fazendo de forma correta, tá certo? Mais na frente a gente vai falando sobre essas coisas, sobre diversificados outros assuntos. Se você deseja ouvir um assunto, se você quer ouvir algo referente à música, como aprender um acorde, aprender uma música, deixe aí nos comentários e nós vamos estar observando e respondendo você. Eu gostaria de tentar falar agora com vocês sobre o terceiro ponto. Terceiro ponto que abrange essa questão. Nós aprendemos diversas formas de como segurar o violão sentado. Agora eis a pergunta: será que deitado dessa forma a qual esse rapaz está, é a forma certa? Às vezes você quer ensaiar em casa e às vezes, querendo ensaiar em casa, treinar em casa, às vezes você acaba treinando de forma errada. Essa forma aí que você está vendo, a qual o rapaz está deitado, essa é uma forma errada, pois ela vai causar um certo desconforto e você não vai conseguir executar as notas, os acordes. Talvez você até consiga, mas é uma postura errada e inadequada para tocar em casa. Às vezes
Você sente cadeira, às vezes você senta em cama, às vezes no chão mesmo. No chão, como seria a postura correta para se tocar? Observe, essa é a postura correta. Se você fosse tocar na cama, sentado na cama, a postura correta seria essa aqui. E se você fosse tocar em pé, qual seria a postura correta? A postura correta seria essa. Sem a correia, não invente de tocar o violão sem usar correia. Sempre use correia, sempre use o violão. Sempre quando você for tocar, sempre use a correia do violão. A correia é essa que segura sobre os seus ombros o violão. Do contrário, não toque, pois é errado. Não é a postura correta. Se, por exemplo, você estiver sentado no sofá, dependendo do sofá, observe, essa não é a postura correta. A postura correta seria essa que você está vendo agora. E se você fosse tocar de frente com uma mesa, a postura correta não seria essa. A postura correta seria essa. Observe essas posturas. E se você fosse tocar para o público, não toque nunca olhando para o violão. Não toque nunca olhando para o chão. Sempre toque o violão olhando para o público.